Percebes, meus irmãos? Hoje vou falar acerca de o julgamento contra os outros. Fazer julgamentos contra os outros. Muitas vezes que as pessoas se irritam, não é? E citam aquela passagem famosa da Bíblia em que Jesus diz: não julgares para não seres julgado. Não é? Como se Jesus tivesse a proibir toda e qualquer forma de julgamento contra os outros. E isso é um versículo fora de contexto. Isso podemos ver no capítulo 7 de São Mateus. A gente tem que ler aí esse versículo com o contexto. Vamos ver isso, o que é que Jesus está aí a dizer. Não julgueis e não sereis julgado, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Aqui é falar de julgamento de Deus para connosco, tal como a gente atua contra o irmão, não é? Com o irmão. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Vejam lá esta última frase, meus irmãos. Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave e depois então podes tirar a trave do outro. Não é? O que é que Jesus está aqui a dizer? Que há aqui um modo de saber julgar. Jesus não está aqui a proibir todo e qualquer julgamento, não é? Ele está a dizer: primeiro tira a trave, então é que podes atuar, podes julgar. Podes fazer alguma coisa aí ao teu irmão, ao teu próximo. Não é? E vejam lá, se fosse toda esta passagem fosse mesmo Jesus a dizer para não julgar ninguém, não fazer qualquer forma de julgamento, Jesus estava-se aqui a contradizer. Porque ele diz assim: hipócrita. Ou seja, Jesus está aqui já a julgar a pessoa que atua do modo que ele descreve, não é? Se a pessoa atua do modo que ele descreve, já está aqui a dar aqui uma sentença. És hipócrita. Não é? Jesus está aqui a julgar. Portanto, aqui vemos, meus irmãos, há o bom julgar e o mau julgar. O bom julgar será, vamos assim dizer, por exemplo, a tua filha. Imagina, tens uma filha, ela vai sair à noite e ela veste-se de modo bastante imodesto, provocadora, ao máximo. E tu olhas para a tua filha e dizes: filha, que roupa é essa? Vá para o teu quarto e muda essa roupa, para não seres provocador, para não provocares os outros. Não é? Isto não é julgar. Não é? Não estás a chamar-lhe nomes, não estás simplesmente a constatar a realidade e estás simplesmente a dizer a verdade. Aí está. Não estás a julgar, estás a dizer a verdade. Filha, esse modo de vestir não é correto. Não é? E depois advertes: vai e muda de roupa. O mau julgar será, talvez, tu estás a passar na rua, vês uma mulher assim toda provocadora e tu julgas aquela pessoa: olha, aquela é uma... Ainda vou dizer o nome dessas de rua. Não é? E depois tens aquela tendência: olha, eu sou melhor que aquela. Não é? Eu estou sempre vestido de modo modesto, tal, e se calhar tu tens pecados que aquela mulher não tem. Portanto, tu sentiste superior a ela, está errado, meus irmãos, porque tu não sabes os pecados dela, tu não conheces aquela pessoa e já estás a condenar aquela pessoa, já estás a fazer, já estás a querer-te pôr acima daquela pessoa, já estás a querer-te ser superior àquela pessoa. Aí é o mau julgar. Não é? Portanto, o bom julgamento, o objetivo do bom julgamento é trazer aquela pessoa para o bom caminho. Ajudar aquela pessoa a ser melhor. Não é? No fim de contas, é esta a mensagem de Jesus. É trazer a verdade, mostrar a verdade, dizer a verdade. Para quê? Para as pessoas entrarem no bom caminho, para serem salvas. Não é? Para fazer aquilo que é agradável a Deus. Aquilo que nos liberta. Aquilo que é o caminho da salvação. Portanto, o tal julgar, o bom julgar, temos que fazer com um coração livre de hipocrisia, livre daquela mesquinhez de espírito, livre daquela arrogância e também de ódio. Quando a gente julga alguém, quando a gente ajuda alguém, temos que ter o coração sempre aberto e nunca pôr-se acima daquela pessoa. Tu queres ajudar aquela pessoa. Tu tens que dizer alguma coisa àquela pessoa que vês que ela esteja a fazer mal ou a dizer alguma coisa que está mal. Para quê? Para trazê-la para o bem. É isto, meus melhores. Não é? Porque no fim, a tal coisa,
o condenar ainda é outra coisa, não é? O julgar e condenar são coisas diferentes. Condenar, tipo, por exemplo, dizeres que olha, tu fazes isso e vais para o inferno. Temos de ter atenção ao dizer isso, porque tu já estás a condenar aquela pessoa ao inferno e tu não sabes se aquela pessoa vai realmente para o inferno. Só Deus é que sabe, só Deus é que sabe os destinos eternos dos outros. Não é? O destino eterno pertence a Deus. Portanto, não podemos fazer isso. Podemos dizer, olha, se tu fizeres isto, estás a pôr em risco a tua salvação. Estás prontos, não é? Um pecado grave, qualquer pecado grave, põe sempre em risco. Isto não é julgar, isto é tal coisa, é dizer a verdade. Um pecado grave põe aquela pessoa em risco de se perder-se eternamente. Não é? Aí tu podes dizer assim, não é? Agora dizer que, pronto, estás já condenado para o inferno, isto não é certo. Depois há também as pessoas, lembram-se daquela história, por exemplo, da mulher adulta que ia ser apedrejada pelos judeus até à morte, né? Que ela cometeu o adultério e depois Jesus aparece, escreve no chão, aquele que nunca ter pecado que atira a primeira pedra, não é? Depois os judeus vão-se embora e Jesus chega ao pé da mulher e diz: olha, ninguém está aqui, ninguém te condenou e também não te condeno, vai e não peques mais. E muita gente diz: olha, está aqui Jesus também outra vez a dizer para não julgarmos ninguém. E isso está longe da verdade, meus irmãos. Porque vê lá a atitude de Jesus. Vê lá a atitude de Jesus. Vai e não peques mais. Está aqui já. Quer dizer, ele faz aqui um julgamento do comportamento daquela mulher. O que é que ele está aqui a dizer? Porque muita gente ouve esta frase de Jesus: vai e não peques mais. Parece assim uma coisa assim: ai, que Jesus é tão bonzinho. Que frase tão romântica. Parece assim uma coisa assim: vai e não peques mais. Mas o que é que Jesus está aqui a dizer? Está-lhe a julgar o seu comportamento. Aquilo que ela fez era pecado. E aqui está Jesus, sem arrogância, sem hipocrisia, sem ódio, diz: vai e, por favor, não caias nesses pecados. Vai, não peques mais. Lá está. Está aqui o julgamento. Aquilo que ela fez era pecado, mas ele incentiva a não fazer outra vez. Não é? E até posso mostrar 4 passagens muito rápidas, muito simples da Bíblia, em que somos incentivados, convidados a julgar. A Bíblia diz que somos convidados a julgar. Vamos aí a elas, muito rápidas. Lucas, capítulo 17, versículo 3 diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Lá está aqui a repreensão. Lá está, exige um julgamento. Ou seja, tu vês a pessoa a fazer-te algum mal ou dizer-te alguma coisa que está errado, repreendes, podes repreender. Agora precisas saber repreender a pessoa. Lá está, o tal, temos que ir com calma, com mansidão, com humildade, dizer, não é, corrigir fraternamente aquela pessoa, para ela depois, não é, temos de dizer que ela depois possa arrepender, e então, quando ela se arrepender, perdoa-lhe. Há muitas pessoas que até o orgulho é tanto grande que a pessoa vem ter arrependida e a pessoa nem sequer perdoa. Aqui está a dizer: se ela se arrepender, perdoa-lhe. Então, porque o não perdoar o outro já estás a pôr superior àquela pessoa. Lá está, o orgulho. Bem, a outra passagem, por exemplo, evidencia que a Escritura, ou a Bíblia, pode ser usada para repreensão. Vamos à segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que é bastante evidente. Outra passagem, Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz: queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, se alguém está fora do caminho da verdade e alguém o traz, mas esta ação de trazer o outro, já está aí o julgamento. Tens que dizer àquele irmão: olha, estás a fazer alguma coisa mal, tens que vir para esta via, que é a via certa. Lá está, o tal julgamento, o bom julgar. Depois adianta depois o versículo: lembrai-vos disto, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Ou seja, tem uma recompensa aí, esse ajudar o irmão a voltar para o caminho da verdade.
E agora a última, muito simples e é a minha preferida, acerca dos julgamentos, que é capítulo 7 do Evangelho de São João. Vai sair ao versículo 24, Jesus diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam justos julgamentos. Veja lá, isto mais claro que isto. Natan. O que é que Jesus está aqui dizendo? Não julguem apenas pela aparência. O tal exemplo que eu disse da mulher passar na rua assim, modo inglês. Não julguem pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Ou justos julgamentos. Há um modo justo de fazer um julgamento. Não é? Porque isto faz parte da evangelização. A gente, se quisermos testemunhar Jesus Cristo, temos de dizer as verdades. Muita gente não vai aceitar, muita gente está a ver contra os valores do Evangelho e temos que advertir essa pessoa. Temos que fazer aqui um julgamento. Temos que dizer àquela pessoa, temos que trazer aquela pessoa para a verdade. Muitas pessoas não vão aceitar e outras também podem aceitar. E graças a Deus por essas. E também, se a gente formos, por exemplo, há obras espirituais de misericórdia, que também vocês podem ver no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2447, tem duas obras de misericórdia que são assim. Uma delas é ensinar os ignorantes. Aqui a palavra ignorante não é aquele tempo depreciativo, aquele ignorante. Não, os ignorantes são-se a referir àquelas pessoas que não têm o que é ensinar os ignorantes? É ensinar alguém, tanto na fé como educação em geral, ensinar ciência, ensinar isto, ensinar aquilo. Portanto, aqueles que não sabem muito bem ou muita coisa e portanto somos convidados a ensinar essas pessoas. Lá está, ensinar a fé. Também temos que o objetivo é resgatar essa pessoa das suas trevas, do seu relativismo, não é? E trazê-las para Cristo. E portanto, há outra obra que é corrigir os que erram. Corrigir os que erram. Também há outra frase que quer dizer a mesma coisa, que é admoestar os pecadores, ou seja, corrigir os pecadores, é a mesma coisa. Portanto, não é? Deus fez-nos cuidadores dos nossos irmãos e, portanto, o nosso desejo é que todos venham para o caminho da verdade, da fé. Portanto, e não há aqueles que não houve aí uns tempos atrás que houve aquela frase famosa do Papa Francisco que percorreu aí os jornais todos e a televisão, aquela famosa frase que quando o Papa Francisco falou de pessoas que são homossexuais e que estão à procura de Deus, quer dizer, estão à procura do caminho da verdade, e ele disse: quem sou eu para julgar essas pessoas? Portanto, toda a gente interpretou isto como, pronto, a igreja não pode julgar agora ninguém, não é? E não é verdade, porque ele está aí, essa referência, o que é que ele está aqui a dizer é uma referência, por exemplo, ao Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861. O que é que diz aqui? Basicamente, de modo resumido, diz que o pecado mortal priva-nos da graça santificante e sem nos arrepender, né, desse estado que a gente tem na nossa alma, iremos para o inferno. Todo aquele que morrer em pecado mortal não poderá entrar no reino dos céus. Se quiserem saber o que é o pecado mortal, isto e aquilo, eu tenho um vídeo que explica melhor, intitulado, acho que é Purgatório e o Pecado, ou o Pecado e o Purgatório, mas acho que é Purgatório e o Pecado. Fala aí dos pecados mortais e veniais, quais são as condições para fazer um pecado mortal, o que é, pronto, tudo mais. Mas isto priva da nossa entrada para o reino dos céus. E diz depois, no entanto, embora nos seja possível julgar se um ato é em si uma falta grave, lá está aqui, é possível julgar se um ato é grave ou não, devemos confiar o juízo sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Lá está, deixar para Deus os destinos eternos das pessoas. Não sabemos aquela pessoa para onde é que vai, não é? Porque uma pessoa ao morrer a gente não vê o estado daquela alma, não é? Porque e depois entra aqui depois a ignorância da pessoa e outros fatores sociais, psicológicos, isto e aquilo, e pode, no entanto, se a pessoa encontrar-se numa situação de pecado grave, pode ter a possibilidade de ir para o céu,
lá está, sabendo, só Deus é que sabe o tamanho da ignorância e os outros fatores que eu disse, sociais e psicológicos, etc. Portanto, lá está, tem outra passagem aqui, outra bastante simples, que é de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. São Paulo diz assim: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso sou justificado, pois quem julga é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo. Esperei que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Portanto, aqui o que é que só Deus, não é? Só Deus é que pode julgar o estado daquela alma. Mas isto não quer dizer, não é? Seria absurdo dizer que a gente não pode julgar os comportamentos das pessoas, aquilo que estamos a ver de mal feito. E se a gente não temos um bocadinho deste zelo de sempre que haja algum mal, a gente não dizer nada, estamos aí já, talvez, entrar já no relativismo ou subjetivismo moral. Para nós já é tudo indiferente, já não há aquela verdade absoluta. Um acto para si, para aquela pessoa se calhar não é pecado, pronto, deixa-se assim. Não. Cada acto tem uma verdade. Ou é pecado ou não é. E se a gente se sente indiferentes, então temos aí um problema aí na nossa alma. Temos aí a falta de zelo por Deus. Porque somos convidados, em vez de dizer, somos convidados a melhorar o mundo, a dizer aos outros: este é o caminho da verdade, o que tu estás a dizer ou fazer está errado. Portanto, temos que saber, lá está, temos que saber dizer às pessoas, saber aproximar das pessoas e dar uma boa palavra e mostrar-lhe sempre a verdade, mesmo que essa pessoa depois fique com algum ódio, não é? Mas somos convidados a isto, somos convidados a mostrar a verdade. Muitas pessoas vão nos confundir que estamos a ser julgados, mas temos que ter calma, temos que rezar para essas pessoas, para nós mesmos, para sabermos julgar justamente, como Jesus disse no capítulo 7 de São João, versículo 24. Ok, meus irmãos? Então, até para a semana, se Deus quiser.